capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Que diz assim a bondosa palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem a perjura, o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Portanto, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Toma o vosso assento, meus amados, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também aqui louvar a Deus, pelos que estão cooperando conosco hoje. Nossa irmã Célia trouxe uma amiga, Deus seja louvado, em nome de Jesus. A Sônia, que Deus abençoe, filha da nossa irmã Iraci, que bênção, Todos que estão, nossa irmã Sheila também, que Deus abençoe. Tem mais alguém aí que o pastor esqueceu aqui? Sei não, Todos os demais são de casas. Meus amados, é um culto de missões, mas eu não quero fugir do tema, daquilo que Deus já tem ministrado aos nossos corações há alguns domingos. Há um tempo atrás eu havia dito que eu iria trazer uma mensagem neste livro do profeta Oséias, falando um pouco ainda sobre o culto que Deus aceita. Tem ali a Jennifer também, filha do nosso irmão José Carlos, glória. Tem também a enteada da nossa irmã Patrícia, Deus abençoe, em nome de Jesus. E na semana passada nós falamos um pouco a respeito do que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto, sobre firmarmos a nossa casa no alicerce ou no fundamento que é Cristo. Cristo é o fundamento de todas as coisas, e nós não podemos basear a nossa fé em homens, porque os homens erram, nós falhamos, nós erramos. Você pode ter certeza que todas as vezes que você depositou 100% a sua confiança em uma pessoa, para tudo na sua vida, você já foi decepcionado e você já foi frustrado. Nós precisamos sim confiar, dar voto de confiança às pessoas, confiarmos uns nos outros, Mas 100% da nossa confiança não pode ser baseada em homens, a não ser exclusivamente em Deus. Eu confio no meu pai, confio nos obreiros, confio nas irmãs, confio nos irmãos, para que a obra continue caminhando e andando. Mas eu não posso depositar 100% a minha confiança, e quando eu digo 100% é no sentido de eu pautar a minha vida em você, de eu depositar todo o contexto da minha vida na sua pessoa, porque se eu fizer isso eu vou me frustrar.
Eu não posso depositar o contexto 100% da minha vida, até mesmo na minha esposa. Eu confio na minha esposa em todos os aspectos, como esposa, como amiga, como companheira do meu lar, como mãe dos meus filhos. Mas quando eu digo de 100%, não dá para colocar 100%, porque ela não tem capacidade de salvar a minha alma. Ela não tem capacidade de fazer algo que eu venha morar na eternidade, a não ser interceder por mim. É por isso que eu digo que não dá para pautar 100%, e às vezes nós corremos o risco de fazermos isso. Talvez um jovem, na sua juventude, eu já fui jovem, já teve uma época da minha juventude que eu depositava 100% da minha vida a um amigo, confiava nele para que as coisas ruins não acontecessem em mim, ou numa namorada, e eu me frustrei tanto que um dia eu fui para as drogas, por causa da frustração que eu não soube lidar com ela. E todas as vezes que nós depositamos 100% a nossa vida a alguém, nós vamos nos frustrar. Mas uma coisa eu vou dizer para você: você não vai se frustrar se você fizer isso com Deus. Você não vai se frustrar se você depositar 100% a sua vida a Jesus Cristo, a sua fé ser baseada em Jesus Cristo. E falando disso, amados irmãos, eu preciso continuar orientando a igreja a respeito deste assunto sobre o culto que Deus aceita. E vale a pena dizer que culto não se resume a nós estarmos aqui dentro. A nossa vida precisa ser um culto a Deus. O que nós fazemos aqui dentro, na verdade, não é nem culto, é uma celebração. Nós celebramos a Deus neste lugar, porque culto é um estilo de vida. É um estilo de vida que eu escolhi ter, seguir a vida sempre pautada em fazer as coisas que agradam a Deus. Consultar a mim mesmo, aos meus pensamentos, se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu vou fazer, ou a escolha que eu vou tomar, é segundo a vontade e a orientação de Deus. E isso é um culto, é uma coisa que agrada ao Senhor, e isso também tem a ver com a adoração. Mas o que nós fazemos aqui não é somente o culto. A verdadeira palavra que nós podemos colocar é: celebramos a Deus neste lugar, porque o culto e a adoração é um estilo de vida. Nós escolhemos viver uma vida que cultua a Deus. Nós escolhemos viver uma vida que adore a Deus. Isso é um fundamental para nossas vidas. E falando disso, amados irmãos, quando nós entendemos que eu preciso oferecer a Ele um culto que agrada a Ele, nós precisamos entender que isso precisa ter uma base. Como nós vimos na semana passada, que a base é Jesus Cristo, que Jesus é a base de todas as coisas para as nossas vidas. Então nós precisamos buscar o conhecimento a respeito disso na Bíblia Sagrada. Não tem como eu alcançar o conhecimento a respeito do culto que agrada a Deus, ou seja, o estilo de vida que eu vivo que agrada a Deus, fora da Bíblia. Você pode ter certeza que você não vai encontrar o estilo de vida que agrada a Deus numa letra de louvor. E às vezes nós pautamos a nossa vida a Deus também numa letra de louvor. Quem nunca ouviu pessoas pregar ou até afirmar alguma coisa que não está na Bíblia, dizendo que está porque ouviu no louvor? Às vezes assiste uma novela que passa na Record, na novela bíblica, e eu não tenho nada contra, é bom, mas ali eles precisam colocar algumas ficções para que possa dar um enredo para o propósito, para o objetivo. Mas às vezes as ficções vêm na nossa mente e nós queremos gravar essas ficções como se fossem verdades bíblicas, mas não são. E aí às vezes eu já vi, irmão, infelizmente, já vi pessoas pregarem coisas que assistiram num filme, que assistiram numa novela, dizendo que está na Bíblia, e não está. E isso acontece por quê? Porque eles não buscam o conhecimento daquilo que está na mão deles, mas querem buscar conhecimento naquilo que eles assistem, ou naquilo que eles estão ouvindo. O que o pastor ministra para vocês neste lugar aqui, nessas meia hora, 40 minutos, é pouco para uma semana. É por isso que você leva a sua Bíblia para a sua casa.
É por isso que você precisa ter um exemplar bíblico na sua casa. Por quê? Para que depois que você ouvir a mensagem nesse altar, você chegar na sua casa e ver, conferir tudo o que foi dito, se está baseado naquilo que o pastor pregou. E se aquilo que o pastor pregou ou o ministro ministrou naquela noite não está na Bíblia, eu preciso rejeitar o que o ministro disse e focar na Bíblia, porque a Bíblia, ela é a nossa bússola, é ela que nos dá o norte. Então, amados irmãos, se nós não buscarmos o conhecimento na Bíblia, nós não vamos saber como verdadeiramente oferecer um culto que agrada a Deus. Ou seja, nós não vamos saber como viver uma vida que agrada ao Senhor. E aí nós temos aqui, por exemplo, 3 cultos na semana, terça, quinta e domingo. Mas volto a dizer, não é o suficiente. Você precisa ter um devocional. Você precisa ter uma leitura bíblica na sua casa. Você precisa estudar a Bíblia. O Isaac, por exemplo, eu pego no pé dele, irmão. Já disse aqui, eu falo de novo. Eu pego no pé dele. Agora eu mudei um pouco a estratégia. Agora eu escolho textos que eu conheço, que chama a atenção, que é importante para a Bíblia, e falo, ó, vai estudar aquele texto. E aí ele lê o texto, passa uma semana, eu pergunto, leu já? Aí eu vou perguntar para ele sobre o que ele entendeu do texto. Quem é tal? Por que tem? Qual que é o ponto principal naquele texto? Ah, eu não sei. Então você tem que continuar ali, presta atenção que você está lendo. Você não entende, está uma semana lendo o texto e não sabe ainda o que está ali. Então, ou seja, é algo que nós precisamos fazer conosco mesmo. Porque a Bíblia, em lugar nenhum você vai chegar na Bíblia e dizer assim, ó, leia a Bíblia. Na sua Bíblia tem aí para você, está escrito assim, ó, leia a Bíblia. Não tem. O que tem na Bíblia é medite na Bíblia. Medite na lei do Senhor. O que é meditar? Não é ler. Meditar é se aprofundar no texto que você começou a ler. Não é você ler e passar o tempo, não entendi e vou para outro. Não, eu vou ficar aqui até eu entender o que eu estou lendo. Isso é meditação. Então, amados irmãos, para que nós possamos oferecer um culto que agrada a Deus, precisamos ter base bíblica. E aqui no contexto em que nós lemos rapidamente, o contexto do livro do profeta Oséias, o povo de Israel, o reino do norte, estão vivendo uma vida paralela entre Deus e outros deuses. Abandonaram a fé. Já não estão mais cultuando a Deus como lhe é devido. E Deus começa a denunciar e o povo não dá ouvido. E assim o Senhor usa o profeta Oséias para trazer à mente daquele povo qual era o seu pensamento, ou o que ele sentia a respeito do que o povo estava fazendo. E aí o Senhor fala para Oséias pegar uma prostituta e se casar com ela. E após ele se casar com ela, essa mulher, ela vai e trai Oséias e vai embora de casa. E aí o Senhor quer mostrar essa figura para o povo de Israel, como o Senhor se sente em relação ao relacionamento em que o seu povo, que ele havia separado e escolhido, estava tendo entre ele e outros deuses de uma forma paralela. E aí o Senhor diz, vocês estão me traindo, vocês estão cometendo adultério. Vocês não é alguém em que lhe pode lhe dar confiança, mas o meu amor por vocês me faz ainda insistir por vocês e trazer vocês de volta para mim, porque é isso que Oséias faz. O Senhor manda Oséias ir lá no prostíbulo, onde a mulher que ele havia se casado, e tira 3 filhos com ela, e lá e trazer ela de volta, insistir para ela voltar para casa. Porque é isso que o Senhor faz constantemente conosco. O Senhor, por mais que nós, incluindo eu, nós que aqui estamos, erramos e erramos muito. Não estamos aqui porque nós somos os melhores. Por favor, tenha sua mente que quando você chega aqui, você não está na igreja porque você é melhor do que os que estão lá fora. Você está na igreja porque você entende que você é mau, que você não é uma pessoa boa e que você precisa da graça e da misericórdia de Deus na sua vida.
Diferente do que aqueles que estão lá fora, que também são maus, têm um coração mau, mas eles não reconhecem a sua maldade, e eles não têm necessidade de buscar o Deus que nós buscamos para nos livrar de nossa maldade e da condenação que está decretada para a nossa vida. E o Senhor sempre vai insistir conosco, mas chega em um ponto onde o texto que nós lemos, passando já adiante, do capítulo de número 4, um versículo muito conhecido e citado por todos nós, que é o versículo de número 6, e citamos somente a primeira parte do versículo, que diz assim, ó: o meu povo está padecendo, ou o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. E quando o Senhor disse isso através do profeta Oséias, Ele não está dirigindo essa palavra ao povo, mas Ele está dirigindo essa palavra ao sacerdote. Porque a responsabilidade de trazer conhecimento ao povo não estava além do sacerdote, mas os sacerdotes estavam incluídos no adultério espiritual que aquele povo estava tendo. Eles também estavam adorando outros deuses, eles também estavam tendo uma vida paralela entre o Deus de Israel e os deuses pagãos. E o Senhor se dirige ao sacerdote denunciando eles. Por quê? Porque os sacerdotes estavam vivendo uma vida basicamente confortável em seu tempo, por adorarem outros deuses, por viverem dos sacrifícios dos outros deuses. É por isso que Deus anuncia dizendo: eu vou acabar com as aves do céu, eu vou acabar com os peixes do mar, eu vou fazer a terra não dar mais o fruto. Por quê? Porque vocês estão achando que está tudo bem, então eu vou acabar com o lucro de vocês, e o meu povo está padecendo por causa de vocês, por causa que vocês não ensinam mais o meu povo, por causa que vocês não pregam mais a verdade, por causa que vocês não dizem que há somente um Deus no céu, na terra ou em qualquer outro lugar. Vocês têm vivido uma vida paralela com outros deuses, e eu não negocio a minha glória com ninguém. É por isso que eu comparo vocês como uma adúltera. É por isso que eu comparo vocês como uma prostituta, como alguém que está vivendo uma vida de prostituição. Por quê? Porque uma prostituta, ela não tem somente um homem na sua vida. Uma pessoa adúltera não tem somente um homem ou uma mulher na sua vida, são várias pessoas. E aí o Senhor está dizendo: vocês estão vivendo como eles. Quando vocês procuram consultar outros deuses, quando vocês procuram a não fazer a minha vontade, você está se prostituindo com outros deuses. E Deus está dizendo para o sacerdote: e a culpa é de vocês. E aqui eu quero dizer que todos estes dias que eu tenho ensinado, irmãos, eu sei que para alguns tem sido difícil ouvir, mas tenha certeza, eu tenho ensinado isso com amor, porque eu não quero ouvir essa palavra de Deus para a minha vida. A minha igreja está padecendo por sua culpa, porque você não tem pregado a verdade, porque você tem bajulado pessoas, porque você tem passado a mão sobre a cabeça dessa igreja, porque você tem adulado o pecado de pessoas, porque você tem mimado pessoas, e eu não quero ouvir isso do Senhor. É por isso que eu sempre vou dizer essas verdades bíblicas. Por quê? Porque eu quero um dia encontrar com você no mesmo céu que eu tenho certeza que eu vou morar. Eu quero um dia encontrar com você lá e você poder dizer: Deus, o Senhor usou a vida do pastor Levi, o Senhor usou os ensinamentos dele. E pode ter certeza, amado irmão, por mais que doa, e quando dói é melhor. Porque quando você pinga um álcool no machucado, ele dói, mas dói para quê? Para tirar a infecção. Quando eu vou, hoje já não tem mais, né? O metiolate. Quem é da época do metiolate aí? Ei, tem bastante gente aqui, hein? Só tá os veteranos, e eu sou um veterano também. A época do metiolate. Machucava qualquer coisa, era o metiolate. Meu Deus, judiava. Mas o metiolate, ele não permitia que o machucado inflamava. Doía.
A gente chorava. Quem chorou com metiolate aqui? Todos nós choramos, irmão. Gritava, queimava mais que álcool, parecia gasolina. Mas era alguma coisa que sarava a nossa ferida. Então todas as vezes que alguém ministrar nesse altar e te doer alguma área da sua vida, e você for confrontado, porque é isso que a Bíblia faz. A partir do momento que a Bíblia não mais confrontar nós já estamos preparados para ir para a glória, irmão. Porque a Bíblia, ela vai nos confrontar, porque nós somos pecadores. E todas as vezes que ela nos confrontar, é o próprio Deus dizendo: eu corrijo e castigo aquele que eu amo. Então, amados irmãos, entenda que essas verdades bíblicas que toca na ferida, que toca e dói e faz você talvez até olhar com olhos bravos para o pregador, para o pastor ou para quem está ensinando, mas entenda, é para o seu próprio bem. É o que vai te levar a viver uma vida na eternidade com Cristo. É quando você ouvir dizer que a vida que você está levando é errada, que a sua conduta é errada, que os vícios é errado, que as escolhas que você está fazendo é errada. Todas as vezes que alguém que você entende que te ama dizer isso para você e doer, entenda que é para te sarar. Porque ninguém que está aqui que machuca e que vai lá, passa um álcool, passa um metiolate, depois de passar o álcool, depois que passar o metiolate, vai lá cavucar com uma colher ou com uma faca para machucar ainda mais. Mas espiritualmente falando, às vezes nós fazemos isso. Quando alguém vem e diz: eu te amo, por isso que eu estou dizendo essa verdade para você, eu quero o seu bem, por isso que você precisa ouvir isso. Muda essa conduta, tenha um comportamento diferente, faça uma escolha diferente, para de andar da forma que você sempre andou. E aí dói, a pessoa está lá passando o metiolate para doer mesmo. Mas aí a pessoa, em vez de pegar o metiolate para sarar, ele sai diante daquele momento, vai pegar uma faca, espiritualmente dizendo, vai cavucar para machucar ainda mais a sua própria vida. E a verdade de Deus não é para isso. Deus, todas as vezes que Ele denuncia, Ele não está denunciando para condenar o povo, Ele está denunciando com amor, dizendo: volte-se a mim. Porque por mais que você está vivendo uma vida paralela com outros deuses, a terra ainda está dando fruto, as aves ainda estão vindo para a sua casa, os peixes ainda estão dando no mar. Mas a sua ilusão que é porque os outros deuses estão te sustentando, mas é eu. E eu vou serrar, se você continuar vivendo desta forma, eu vou serrar, não vou permitir mais que os alimentos cheguem. Sabe o que quer dizer isso? Os recursos da nossa vida. Porque nós só estamos aqui hoje, e às vezes eu sei que não está fácil, está difícil, mas nós só estamos aqui porque ainda o Senhor está cuidando de nós. Porque ainda o Senhor está sendo longânimo com as nossas vidas. Nós, com muita facilidade, rejeitamos alguém que nos trai. E às vezes damos a oportunidade de uma traição de um amigo, ou de uma pessoa, ou de algum familiar. A pessoa vai e trai de novo. Nós queremos distância, não queremos mais conviver. Nós não somos longânimos, mas Deus é. A mulher foi e traiu. Ele mandou pegar a prostituta e levar para casa, levou. Casou com ela. Não ligou para os falatórios, não ligou porque as pessoas diziam. Casou com ela. Após o casamento, na lua de mel ainda foi e deitou com outros homens. Aí Deus fala: vai lá e busca ela de volta. Porque é assim que eu sou com o meu povo. Mas entenda uma coisa: a longanimidade de Deus, ela termina no dia do arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, se você não estiver atento, não deu ouvido à voz do Senhor teu Deus, que te ama e que é o seu bem, e que deseja tê-lo na eternidade, ali você vai entender que os recursos acabaram, que não adianta ter dinheiro no banco. Entenda
naquele dia não vai valer de nada o dinheiro no banco, não vai valer de nada os carros importados, não vai valer de nada a saúde. Irmão, pensa comigo, porque é o que nós corremos atrás hoje. E não estou dizendo que é errado, precisamos correr atrás de uma vida melhor. Continue correndo atrás de uma vida melhor, mas não tenha isso como prioridade. A prioridade nossa é a salvação, é o relacionamento com Deus. Porque naquele dia a saúde não vai valer de nada, um bom carro não vai valer de nada, uma boa família não vai valer de nada, filhos formados na faculdade, ou nós formados em faculdade, ter formação acadêmica, dinheiro no banco, não vai valer de nada. É por isso que Deus ainda continua nos dando recurso. Ele não nos dá recurso porque somos pessoas boas, Ele nos dá recurso porque Ele é longânimo com as nossas vidas. E Ele permite você passar essa semana, viver bem, abre porta, sustenta, vai cobrindo, vai cuidando. E aí chega no domingo dizendo para você: como foi sua semana? Foi difícil, Deus, foi uma luta, Deus, mas você chegou aqui? Cheguei, papai, porque eu cuidei de você, porque não era para você chegar aqui hoje. Você não sabe o que aconteceu no mundo espiritual nessa semana. Você não sabe o que pediram para mim, para a sua vida nessa semana. Eu passei luta, passei perseguição. Não, era pior. Você chegou aqui? Cheguei, papai. Como foi a sua busca? Papai, foi devagar, não busquei como devia. Eu não orei essa semana, orei pouco. Se eu li, nem li, não lembro se eu li. Mas você chegou aqui? Cheguei, papai, porque eu sou longânimo com você. E todas as vezes que você chegar aqui, até que eu venha, eu vou demonstrar que eu te amo. Mas vai chegar um dia que, se você não ouvir a minha voz, você vai correr para esse portão aqui, querendo achar o pastor desta casa, querer achar os irmãos da sua igreja, querer achar as mulheres do avivalista, querer achar os jovens avivalistas, querer achar os varões avivalistas, querer achar os obreiros dessa igreja. E você não vai enxergar, você não vai encontrar. Mas aproveite a oportunidade hoje. Os recursos estão chegando, está chegando, papai. Mas naquele dia os recursos não vai valer de nada para você. Naquele dia o seu sustento, a sua casa, o seu dinheiro, a tua sabedoria, o teu conhecimento, o teu intelecto, o teu achismo não vai valer de nada. Ame o conhecimento, ame a sabedoria. O Senhor diz: aquele que tem falta de sabedoria, busque ao Senhor, que dá de uma forma deliberada a qualquer um que buscar. Busque sabedoria para ter uma vida financeira enquadrada de uma forma que agrade a Deus. Até a minha vida financeira tem que ser de uma forma que agrada a Deus. Mas não, eu quero incluir Deus no meu casamento, porque eu corro o risco de largar ou ser largado. Eu quero incluir Deus na relação com meus filhos, porque eu corro o risco do meu filho ir para o mundo, ou de meu filho se perder, ou de meu filho não ficar bem. Mas eu não incluo Deus nas outras coisas da minha área da minha vida. E Deus, Ele está sendo longânimo com você. Não é porque você é bom. Eu falo você incluindo eu, não é porque eu sou bom. Não é porque eu mereço, nós não merecemos nada. É a longanimidade. Sabe o que? Pastor, o que é longanimidade? Tardio em irar-se. Ele não ira com facilidade como eu e você. Ele é longânimo. Qualquer palavrinha, qualquer coisa, Deus não. Foi lá, rejeitou Deus. Foi lá, negou Deus. Foi lá, não consultou Deus. E Deus está lá. Não toque nele, diabo. Não toque nela.
Ah, mas ele pecou, ela pecou, ele errou, ela errou. É o que me é direito, porque todo pecado, sai do pecado é a morte. Mas não toca, porque o meu filho morreu. E morreu para dar a oportunidade a ele e a ela. Ah, mas é minha oportunidade. Não toca. Aí a pessoa acha que porque pecou, porque errou, porque não está buscando a Deus, está tudo bem, irmão. Se Deus permitisse nós olharmos para o mundo espiritual. Mas você quer ver o mundo espiritual? Leia mais um pouco a Bíblia, que você vai entender. E nós vamos entender que nós não somos ninguém. Somos menor do que um grão de areia. E é tudo pela graça, misericórdia de Deus, pela longanimidade do Senhor. O meu povo padece, porque ele está faltando conhecimento. Está faltando conhecimento para você, meu irmão? O seu pastor não está te ensinando? Quando o seu pastor te ensina qual é o seu comportamento, o que pulsa dentro de você, a sede de ouvir mais, ou a voz que grita dentro de você, pare de pregar logo, dá a benção apostólica logo que eu quero ir embora. Eu já tive assim, irmão, na igreja. Não vi a hora do pastor parar de pregar. Meu Deus, esse cara não vai parar de pregar. Meu Deus, esse culto não acaba, essa hora não passa. Eu já passei assim. Mas isso que está gritando dentro de nós, quando nós estamos assim, é a voz de Deus? Ou é a voz do pecado que está dizendo, eu quero voltar para onde eu estava. Eu quero voltar para a lama, eu quero voltar para o chiqueiro, eu quero voltar para o vômito. Deus está sendo longânimo. Amém, meus irmãos? Diga assim, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Diga assim, Senhor meu Deus, tem misericórdia da minha alma e me ensina fazer a tua vontade. Me orienta a andar conforme o teu querer, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia.